Olá, hoje é sexta-feira, eu sou o jornalista Jordevar Rosa e estou aqui para apresentar o programa Jornal Boa Notícia e levar para você de todo o país sempre a melhor informação. Hoje a gente vai ver que a cesta básica teve redução em março na maioria das capitais pesquisadas. E vamos te atualizar com os números da Covid-19 divulgados pelo Ministério da Saúde. A pandemia é também o tema do quadro Opinião de hoje. E mais, um garotinho dos Estados Unidos que se veste de super-herói para ajudar animais abandonados. O Jornal Boa Notícia já está no ar para você. O DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, informou que o valor da cesta básica de alimentos teve redução em março na maioria das capitais pesquisadas. A pesquisa nacional da cesta básica é realizada todo mês, tá certo? Mostrou que 12 das 17 cidades tiveram queda no preço dos alimentos. Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo são os municípios onde o valor da cesta básica mais caiu. Já Aracaju, Natal, Curitiba, Belém e Campo Grande são as cidades que registraram as maiores altas. O levantamento do DIEESE mostra que é de Florianópolis a cesta básica mais cara do Brasil. Em março, R$ 632,75. O valor mais baixo foi encontrado em Salvador, R$ 461,28. O departamento também calculou o valor do salário mínimo ideal para que as famílias possam suprir todas as suas necessidades. Anote aí, R$ 5.315,74, número bem superior ao valor real, que é de R$ 1.100. O número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou em 6 meses. Com o agravamento da pandemia, a fome também tem sido um problema crescente aqui no Brasil. Confira mais detalhes na reportagem. Panelas vazias, o orçamento reduzido e os desafios socioeconômicos enfrentados na pandemia. Essas são situações que demonstram uma dura realidade que muitas pessoas vêm enfrentando. Para se ter uma ideia, de acordo com um estudo divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se haveria comida suficiente na mesa. São mais de 116 milhões de brasileiros nessa situação. Por outro lado, a solidariedade tem mostrado sua importância. Na capital mineira, o projeto Canto da Rua Emergencial está ajudando a população mais vulnerável que muitas vezes não tem nenhuma resposta por parte do poder público. A iniciativa é apoiada pela Pastoral Nacional do Povo de Rua em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte. Inicialmente a gente começou a buscar comida, alimentação, né? Então a primeira oferta foi realmente de a gente dar alimentação para a população. Né? No primeiro fim de semana, assim, rapidamente, foi mais de 4.000 marmitas que se distribuíram, né, de manhã e de noite, e eles não tinham, se não fosse essa alimentação, iam passar o fim de semana sem nada. Então, as pessoas podem vir aqui às 8 da manhã e, né, além de serem acolhidas, ter uma escuta social, ter uma escuta também na linha da defesa dos direitos, né? Também tem a Praça Alimentação, que se fornece os lanches para eles, e tem a Praça da Dignidade, onde eles podem lavar suas roupas, e tem o banho, tem os sanitários. Outro levantamento que vem despertando preocupação é o número de brasileiros que vivem na pobreza. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, esse índice quase triplicou em 6 meses, passando de 9.500.000 em agosto de 2020 para mais de 27 milhões em fevereiro de 2021. Um resultado que expôs mais um lado da pandemia aqui no Brasil. E foi justamente os efeitos da pandemia que fez piorar a alimentação de quem mora nas favelas do país. Se não fosse por meio das doações, 8 em cada 10 famílias não teriam comida suficiente na mesa. Mesmo com o auxílio emergencial, que foi paralisado e voltou apenas agora em abril, o valor bem abaixo do esperado é motivo de preocupação.
Olha, o auxílio emergencial do ano passado, de R$600, ajudou. Né? Ajudou pessoas a pagar aluguel, ajudou pessoas, né, a diminuir um pouco esse impacto, né, da situação tão grave, né, que as pessoas estão vivendo. Mas, atualmente, esse auxílio de 150 até 350, que pode ir, dependendo da pessoa, da sua condição familiar, etc., esse aí realmente é muito pouco. As pesquisas que demonstram esses números e a desigualdade social durante a crise da Covid-19 ainda revela que a incidência da fome é maior nas casas onde a renda per capita é de meio salário mínimo, chefiadas por mulheres e por negros. A rede de apoio comunitária e a solidariedade são expressões de esperança em meio ao descaso. E eu acho que a gente tem que realmente incentivar a sociedade para uma solidariedade maior, né? Enquanto a gente continuar crescendo essa desigualdade, né, o país né, vai ficar cada vez mais violento e cada vez mais sem alternativas. Então, acho que fica para cada cidadão, para cada pessoa pensar realmente no que é possível fazer também no seu âmbito pessoal, familiar, né, naquele local onde você está vivendo. Olha, nós temos que pensar muito nisso, gente. 27 milhões de brasileiros passam fome hoje. No meio dessas 27 milhões são crianças que chegam em casa e não têm o que comer. Pede o pai um pedaço de pão, um prato de comida e não tem. O meu sonho é que ninguém passasse fome no mundo, mas eu sei que isso ainda pode acontecer, mas não é agora. Então nós temos que matar a fome agora. É hoje à noite, é amanhã cedo, é amanhã na hora do almoço. Então, se você conhecer uma família que está passando fome, ajude. Leve um pão, leve um arroz, leve um feijão. A gente jamais pode deixar um irmão nosso passando fome, porque esse é um dos males maior da humanidade. Agora a gente chama a Tiara Castilho porque logo a gente vai ter a Cúpula Mundial do Clima e as organizações e empresas querem que o Brasil recupere a liderança no combate às mudanças climáticas. Olá, Tiara, quais são as suas informações? Conta pra gente. Olá, Jordevá, uma boa sexta-feira a todos. Nos dias 22 e 23 de abril, tem Cúpula Mundial do Clima e já pensando nisso, um grupo de 230 organizações ambientais e empresas brasileiras do ramo do agronegócio querem que o Brasil recupere a liderança no combate às mudanças climáticas e pediu ao governo que apresente mais metas ambiciosas. Olha só, a coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que também reúne representantes do setor financeiro e do mundo acadêmico, enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo maior compromisso com relação à redução dos gases de efeito estufa e medidas eficazes contra o desmatamento ilegal, que alcançou números preocupantes durante o atual governo. Em 2019 e 2020, primeiros 2 anos do mandato de Bolsonaro, foram mais de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, número mais alto desde 2008. Para se ter uma ideia, o desmatamento é responsável por 40% das emissões do país. Entre 2004 e 2012, o Brasil fez a maior redução de emissões de gases de efeito estufa, ao reduzir em 80% sua taxa de desmatamento. Isso comprova que o Brasil é sim capaz de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Jordevá, é com você aí no estúdio. Tiara, obrigado pelas suas informações, tá bom? E chegou a hora de saber o que é destaque no cenário internacional. Vamos do Giro pelo Mundo. O Palácio de Buckingham anunciou nesta sexta-feira a morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. De acordo com um comunicado divulgado pela família real, a notícia foi recebida com profunda tristeza. Ainda segundo a nota, o Duque de Edimburgo morreu em paz na manhã desta sexta no Castelo de Windsor. Com 99 anos, Philip foi o príncipe consorte mais longevo da Inglaterra. A morte dele não altera a linha de sucessão ao trono britânico, encabeçada pelo seu filho mais velho com a rainha, o príncipe Charles, de 72 anos, seguido do filho mais velho de Charles com a princesa Diana, o príncipe William, de 38. A imprensa indiana afirma que o país enfrenta uma escassez de vacinas no momento em que o número de infecções diárias bateu um novo recorde. Nas últimas 24 horas,
mais de 126 mil novas infecções foram registradas, levando várias regiões a aumentar as restrições de atividades. A Índia registrou quase 13 milhões de casos de Covid-19 até o momento e 170 mil mortes. O estado de Maharashtra, o epicentro da nova onda da pandemia e onde está localizada a megalópole de Bombaim, deve instituir um confinamento neste fim de semana. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia vacinou 87 milhões de pessoas até o momento. O presidente americano Joe Biden apresentou novas medidas que buscam prevenir a propagação das chamadas armas fantasmas, como são conhecidas as que são fabricadas de forma artesanal e que não têm um número de série. Outra regra endurecerá o regulamento sobre os suportes de braço fabricados para estabilizar as pistolas. Também haverá medidas para aumentar o apoio aos órgãos que combatem a violência. Biden recebeu pressões por parte de seus aliados democratas para que faça algo após os recentes tiroteios no Colorado, na Geórgia e na Califórnia. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vetou um projeto de lei que alterava o nome de batismo do Estádio Maracanã. O projeto, que havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa, propunha que o estádio se chamasse Edson Arantes do Nascimento, o nosso Rei Pelé. A ideia, logicamente, era homenagear o rei do futebol. No entanto, depois da repercussão negativa quanto à aprovação da própria Assembleia, recomendou que o governador, por exemplo, vetasse essa medida. O Ministério Público do Rio também já havia solicitado ao Executivo que derrubasse a nova lei. O nome de batismo do Maracanã é Estádio Jornalista Mário Filho, uma homenagem ao jornalista Mário Leite Rodrigues Filho, que coordenou a campanha pela construção do estádio no final dos anos 40. Boa medida essa. Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente traz informações importantes e atualizadas sobre a Covid-19. Não sai daí, não. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia. E você aí de casa, já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Então, termina o Jornal Boa Notícia, você corre para lá para ficar por dentro de tudo, se tornar membro dessa família de amor, tá certo? Agora tem um telefone também que é o nosso WhatsApp, tá vendo aí? 3506-9800, mas você tem que colocar o prefixo 62. Então, prefixo 62, 3506-9800. Gente, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Aqui no Brasil a situação é muito perigosa, por isso a gente precisa continuar se cuidando. O repórter Elton Moreira está em Brasília para falar um pouco mais sobre essas precauções que a gente deve ter. Não é isso, Elton? Conta pra gente aí. Olá, Jordevá, e a todos que nos acompanham. A Anvisa autorizou testes clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. A gente sabe que a expectativa é grande, mas mesmo com as vacinas já aprovadas, a imunização está lenta no país. Por isso é muito importante que todos nós continuemos com os cuidados. Se for sair, use a máscara, evite aglomerações e lave bem as mãos. E para nos ajudar a entender a necessidade do distanciamento social, eu conversei com a doutora Érica Silveira, que é epidemiologista. Vamos acompanhar o que ela disse. Então, o isolamento social e o distanciamento social é para evitar que as pessoas tenham a doença. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas pensando assim, não, eu não vou me prevenir não, porque eu estou cansada, eu não aguento mais, depois eu vou para o hospital. Acontece que em torno de 80% das pessoas que precisam ir para uma UTI, serem entubadas,
80% vão a óbito. E nas medidas de prevenção, até o momento, nós só temos duas: vacinação e isolamento social. A vacinação está muito devagar no Brasil, a gente está com falta de vacinas. Pois é, Jordeval, o Brasil continua batendo recordes diários de mortes, né? Passando de 4.000 vidas perdidas em 24 horas. Então a gente reforça que todos devem continuar se cuidando. Eu volto com você aí no estúdio. Elton, obrigado pelas suas informações, sempre trazendo informações importantes de Brasília. Agora, quando a gente vê esse número de mais de 4.000 mortes, dói no coração, né? Os meus sentimentos e da TV Pai Eterno a todas as pessoas que perdeu algum familiar. Olha, ainda sobre a pandemia da Covid-19, a gente vai ver aqui na tela que mais uma vez o número de mortes passou de 4.000 pessoas em apenas 24 horas. Vamos ver esses números do Ministério da Saúde até a data de ontem, 8 de abril. Acompanhe comigo. Covid-19, dia 8/4/2021. Novos casos, 86.652 novos casos. Nós tivemos 13.279.857 casos acumulados desde o início da pandemia. Número de novas mortes, 4.249 vidas que se foram por conta da pandemia. Total de mortes até agora, triste, viu, gente? 345.025 pessoas. Vou até repetir, nós perdemos 345.025 pessoas, mas conseguimos, felizmente, graças a Deus, né, recuperar 11.732.193 pessoas, ou seja, quase 12 milhões de brasileiros conseguiram se recuperar da Covid-19. A partir desta sexta, serão imunizados também os idosos com 64 anos completos até 30 de abril em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação só foi possível pelos níveis de desistência e doses remanescentes de públicos anteriormente vacinados. Mais informações agora com o repórter Paulo Azeredo. Conta aí pra gente, Paulo. A partir desta sexta-feira serão imunizados idosos com 64 anos completos até 30 de abril em Belo Horizonte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação só foi possível pelos níveis de desistência e também doses remanescentes de públicos anteriormente vacinados. Além da imunização com a primeira dose para maiores de 64 anos, também foi garantida pela Prefeitura de Belo Horizonte a aplicação da segunda dose para aquelas faixas etárias que foram vacinadas até a 7ª remessa, ou seja, até 75 anos, segundo orientação do Ministério da Saúde. E começa a ser distribuída já neste sábado. O comunicado desta quinta-feira da Prefeitura atesta ainda que a incorporação de outras faixas etárias menores do que 64 anos na campanha municipal de vacinação contra a Covid-19 depende diretamente do repasse de remessas de doses para a Secretaria Municipal de Saúde. A imunização de idosos maiores de 64 anos com a primeira dose começa, portanto, nesta sexta-feira e será feita até às 4h30 da tarde, nos centros de saúde e nos postos fixos, como também nas unidades drive-thru. Para receber a vacina contra a Covid-19, é necessário levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Paulo, obrigado pelas suas informações. Eu quero só chamar a sua atenção. A vacina está chegando devagar, precisa ser mais rápido, claro. Mas enquanto isso, o que você está fazendo para evitar a Covid-19? Está usando máscara? Você está fazendo a higienização das suas mãos? Está evitando a aglomeração? Está tendo aquele distanciamento social? Faça isso, porque cada gesto que você fizer, você vai estar ajudando a salvar vidas. Depois de uma semana em que o Brasil bateu recorde de mortes pela Covid-19, o presidente voltou a reafirmar que não haverá lockdown, mesmo com estudos apontando que esta é a única forma para frear a pandemia. O jornalista e padre Wellington Silva fala sobre o assunto no nosso quadro Opinião de hoje. Vamos acompanhar. Olá para você que acompanha o jornal Boa Notícia. Minha gente, é preciso refletir sobre a necessidade de uma coordenação por parte dos governos diante do momento atual e calamitoso da pandemia do coronavírus em todo o país. Uma situação onde nós vemos os números crescerem, principalmente no contágio e nos óbitos.
Isso leva também a uma constatação da falta de insumos. Falta oxigênio, falta material para intubação, faltam EPIs, faltam materiais humanos para cuidarem das pessoas necessitadas de um tratamento quando estão com os sintomas da pandemia. É preciso também chamar a atenção a uma colaboração nacional. Quando vemos a falta dessa coordenação por parte dos governos estabelecidos pelo voto, é preciso que a população redobre a necessidade de seu cuidado. Isso porque, na falta de garantias para o tratamento que nós necessitamos no nosso cotidiano, nós precisaremos sim observarmos melhor o uso da máscara, observarmos o nosso distanciamento e, principalmente, quando nós voltarmos para a nossa casa, depois de termos saído dela, a nossa higienização com álcool gel. Todos esses cuidados são de extrema necessidade, nós já o sabemos, mas não são os primeiros que o povo brasileiro precisa observar. Nós precisamos entender que cuidar uns dos outros agora é mais que necessário, é importante. E é por isso que, entre as necessidades que temos, está de preservarmos a comunidade das aglomerações. Por mais que ainda seja incompreensível o momento e muitas vezes nos confundamos diante da perspectiva da liberdade religiosa, da liberdade de culto, do momento de exceção, do abre e fecha do comércio e das igrejas, é preciso que mantenhamos a calma e, muitas vezes, coloquemos a lógica diante das atitudes. É preciso que haja uma comunidade com vida e vida em abundância e também saudável para que, no restabelecimento do novo normal, nós tenhamos pessoas que possam, de fato, se reunir tomando os devidos cuidados. É por isso que a nossa orientação permanece. Se você puder, fique em casa. Se necessitar sair, redobre os seus cuidados, principalmente nesse momento em que nós vemos a necessidade de uma coordenação que não aparece, a falta de insumos que são de primeira necessidade para o tratamento daqueles que estão com sintomas e diante da necessidade da nossa convivência, o nosso cuidado uns com os outros se faz mais que necessário. É preciso redobrar a atenção quando nós estamos acelerando na subida de casos e mortes do coronavírus. Para encerrar a edição de hoje, a gente vai conhecer uma criança de apenas 5 anos de idade que se veste de super-herói. Sabe para quê? Para resgatar gatos abandonados. É isso mesmo. O garoto mora lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele visitou um abrigo que cuida desses gatinhos. Alguns muito estressados, a criança vai sempre visitar o abrigo com a tia e sempre vai fantasiada de super-herói, de super-homem. Olha aí, The Flash, Batman e até Tartaruga Ninja. Ele ajuda na alimentação dos gatos e dá muito carinho aos bichinhos. Eles se atribuem com muitas brincadeiras. Muito legal, não é mesmo? Parabéns por essa atitude desse garotinho, tá certo? Gente, nós estamos terminando o Jornal Boa Notícia de hoje, mas atenção, hein? Sábado tem programa também ao 12:30. Não perca. Um grande abraço para você, boa sexta-feira e fique com Deus.